Então, a gente vai iniciar agora a apresentação do trabalho intitulado A Comparação dos Efeitos do Calendário Esportivo sobre as Perspectivas da Satisfação Interpessoal da Relação Treinador-Atleta. O trabalho desenvolvido pelo Gabriel Torres, sob minha orientação, e a gente também conta aqui na banca com a participação do professor Dr. Michel Milistério, da Federal de Santa Catarina, e do professor Dr. Edson Soares Medeiros Filho, da Universidade de Boston. Muito obrigado desde já pelas contribuições, tá bom? Vamos lá então, Gabriel? Então vamos lá, 30 minutos para você proceder com a sua apresentação. Então, gente, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos membros da banca, professor Dr. Edson Soares Medeiros Filho, professor Dr. Michel Milistério, e o orientador desse estudo, professor Dr. Franco Nossi, e de cada uma das pessoas que está aqui assistindo essa apresentação. Meu nome é Gabriel Torres, estamos aqui para a apresentação da defesa da dissertação, a comparação dos efeitos do calendário esportivo sobre as perspectivas da satisfação interpessoal da relação treinador-atleta, no programa de pós-graduação em Ciências do Esporte da UFMG, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, vamos começar destacando alguns termos principais, já desde o título, iniciando pelo efeito do calendário esportivo. O estudo propõe um estudo longitudinal, ele é dividido em períodos preparatório, competitivo e de transição, e o estudo tem como proposta analisar o efeito ao longo da temporada. Perspectivas, porque o estudo trata de 4 perspectivas, de acordo com o ator, então perspectivas do treinador e perspectivas do atleta, e perspectiva direta e meta-perspectiva. Perspectiva direta, como o ator sente, pensa e se comporta, e meta-perspectiva, como ele acha que a outra parte, que o outro parceiro se comporta. Satisfação interpessoal, que a gente vai destacar uma análise unidimensional da relação treinador-atleta, que combinada com a coorientação são 22 dimensões para analisar ao longo do tempo, e a relação treinador-atleta, que é realmente o assunto principal, que vai ser analisada o efeito do tempo sobre a relação treinador-atleta em diferentes perspectivas de 22 dimensões desse relacionamento. Então, agora sejam bem-vindos, vamos realmente mergulhar na relação treinador-atleta, e é importante que a gente entenda e a gente perceba que o fenômeno, né, das redes sociais e mesmo o fenômeno do isolamento, mais recentemente, faz com que a importância dos relacionamentos, de entender os relacionamentos, ganhe cada vez mais espaço no mundo, né? Basta a gente assistir os noticiários, e os noticiários esportivos da mesma forma. Então, entendendo a importância do relacionamento treinador-atleta e suas especificidades, o estudo busca informações sobre como o calendário esportivo, sobre como a temporada pode afetar de alguma maneira esse relacionamento. Então, importante que seja entendido a RTA, né, o relacionamento treinador-atleta, como uma unidade de informação. É possível que a gente analise os indivíduos separadamente, mas é preciso analisar, acima de tudo, a entidade formada pela dupla, a interdependência treinador-atleta e o papel crucial dos treinadores, que algumas vezes são deixados de lado, como a gente pode observar na pesquisa e mesmo na vida social, e também conceituar as dimensões básicas da relação treinador-atleta e o seu modelo integrado, né, como que a satisfação interpessoal pode ser um indicador da jornada relacional e sua variação ao longo do tempo. Então, a importância e a lacuna encontrada é o estudo longitudinal da relação treinador-atleta. A natureza dinâmica da relação treinador-atleta ela vai aparecer como uma limitação dos estudos na área, mas também como uma conclusão e uma importância da gente estudar a relação treinador-atleta já devido a essa natureza dinâmica. A gente precisa capturar as variações ao longo do tempo, entender a influência da RTA no bem-estar psicológico e desenvolvimento das habilidades ao longo do tempo, e os estudos longitudinais fornecem um panorama mais abrangente para a gente avaliar a relação treinador-atleta. Então, pensando nesse contexto, né, o objetivo geral do estudo é comparar os efeitos do calendário esportivo sobre as perspectivas da relação treinador-atleta ao longo da temporada, e analisar os padrões de variância da relação treinador-atleta conforme o calendário esportivo durante a temporada. Como objetivos específicos, a pesquisa ela é descritiva, inicialmente,
da unidade da satisfação interpessoal e da coorientação dentro dos modelos teóricos da relação treinador-atleta. Ele vai fazer uma análise dos efeitos principais, das variáveis independentes e das interações sobre a dimensão da relação treinador-atleta em 3 coletas diferentes ao longo da temporada e correlacionar as perspectivas direta e meta-perspectiva de atletas e treinadores, focando nas similaridades, no entendimento empático e na coorientação. Então, como hipóteses do estudo, ele tem que o calendário esportivo impacta significativamente as perspectivas da satisfação interpessoal de treinadores e atletas, e como hipóteses específicas, haverá variações significativas nas dimensões da relação treinador-atleta, quando combinado aos períodos de treinamento ao longo da temporada. Fazendo uma linha histórica sobre os modelos teóricos da relação treinador-atleta no esporte, é necessário citar os estudos de Ciela Durais sobre a liderança, o modelo multidimensional da liderança, onde a liderança transformacional influencia os antecedentes, que vão afetar os comportamentos atuais do líder, que vão afetar as consequências do desempenho e da satisfação, que vão retroalimentar o comportamento atual. Então, mesmo nesse modelo, a gente pode observar a questão temporal. Eu tenho antecedentes, presente e consequências. O modelo conceitual de Joet e colaboradores, de 2000 a 2007, é um modelo conceitual que traz, basicamente, que as emoções, os pensamentos e os comportamentos são as dimensões básicas da relação treinador-atleta e como eles são mutuamente interdependentes. Então, é um modelo muito conhecido como 3+1C. Ele é um modelo multidimensional, integrado da relação treinador-atleta, influenciado por princípios da psicologia social. Então, as dimensões básicas da relação treinador-atleta, é importante que a gente dê uma ênfase nesse slide. Então, a gente fala sobre a proximidade, é o closeness. Então, são as emoções, os sentimentos de confiança. O comprometimento é o commitment, são os pensamentos e a cognição. A complementariedade, complementarity, são os comportamentos e interações cognitivas, cooperativas. E a satisfação interpessoal, que é uma análise unidimensional com o somatório dessa análise das dimensões básicas. Além disso, foi adicionado ao modelo, que é o 3+1C, o +1 é a coorientação, e a coorientação permite uma análise da relação treinador-atleta, organizada em similaridades atuais, similaridades assumidas e entendimento empático. Ele faz uma correlação entre as perspectivas direta e meta-perspectiva do treinador e do atleta, em busca dessa coorientação, e também uma proposta de análise temporal da relação treinador-atleta, analisar todas as dimensões básicas e da coorientação ao longo do tempo em diferentes perspectivas. Então, historicamente, o modelo avançou para essa proposta de Joet e Poxvardov, 2007, que é o modelo integrado, que basicamente na camada central apresenta emoções, pensamentos e comportamentos, é o modelo 3+1C, sendo afetado por antecedentes, que são as características sociais do contexto e dos indivíduos, e pelos consequentes, que são as saídas intrapessoais, interpessoais e do grupo, afetando essa camada principal de emoções, pensamentos e comportamentos. Esse é o modelo integrado da unidade da relação treinador-atleta. Então, uma evolução também histórica dentro do modelo de Joet é a questão da quantificação do teste do CART. Então, inicialmente, ele é proposto em 2004, com 3 dimensões. Em 2007, ele recebe o acréscimo de uma dimensão, que é a coorientação, então 3+1C. Em 2015, ele é validado para o português na versão dos atletas por Vieira e colaboradores, na versão dos treinadores por Contreira e colaboradores em 2019, e por William e colaboradores em 2001, existe a análise unidimensional com o acréscimo da satisfação interpessoal a partir da análise de modelos estatísticos. Então, como a gente está falando em calendário esportivo, o estudo também traz a teoria da periodização, da estruturação do treinamento. Então, como que o treinamento é organizado de acordo com o calendário esportivo. Então, normalmente, ele segue a periodização clássica de Matveyev, e é organizado em período preparatório, período competitivo e período de transição, cada um deles com as suas características pessoais,
e em períodos de tempo, duração de tempo diferente. Então, microciclo, mesociclo e macrociclo, seguindo esse padrão ondulatório, volume e intensidade, de acordo com a Síndrome de Adaptação Geral de Selye. Dessa forma, o estudo propõe a caracterização da pesquisa como uma pesquisa descritiva, exploratória, quantitativa, comparativa e longitudinal, com delineamento quase experimental de série de tempo, quase experimental, pois o estudo tem observação ao longo do tempo, mas não tem nenhum tipo de intervenção, abordagem entre sujeitos, então vai comparar os treinadores, as duplas, mas também intraduplas, se a dupla variou ao longo do tempo, com medidas repetidas, tem uma abordagem aleatória estratificada, baseada no sorteio dos atletas por treinador. Então, o treinador não escolhe sobre quais atletas ele quer responder, ele responde sobre cerca de 25% do total de atletas que ele tem. O procedimento aplica o questionário CART em 3 momentos da temporada, na versão treinador e atleta, e com a perspectiva direta e metaperspectiva. Os cuidados éticos da pesquisa foram seguidos, a pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética da UFMG, todos os voluntários preencheram os termos de consentimento, inclusive com assentimento dos pais, já que trata de menores, e o estudo também seguiu o ofício circular número 2, de 2021, do CONEP, para pesquisas em ambientes virtuais. Com relação aos participantes do estudo, o estudo teve participantes atletas, treinadores e duplas, treinador-atleta, atleta entre 12 a 21 anos, participantes de esportes individuais, porque tem mais contato direto com o profissional, e participantes de competições regionais e nacionais, treinadores sem nenhum tipo de restrição específica, apenas que tem 1 ano de relacionamento com seus atletas, e o foco principal nas duplas sorteadas, analisando a satisfação delas ao longo do tempo. O instrumento, aqui no slide a gente tem uma apresentação dele, é um instrumento curto, são 11 itens, distribuído em escala Likert, de 1 discordo completamente a 7 concordo completamente, analisado multidimensionalmente em 3 dimensões ou unidimensionalmente através da satisfação, e o que é mais interessante, como a gente aplica ele para 4 perspectivas diferentes, então todos os valores quadriplicam. Então, em vez de 11 itens, vão ser respondidos 44 itens. Ao invés de analisar 4 dimensões, vão ser analisadas 16 dimensões e mais as 6 dimensões da correlação da coorientação. Então, que permite uma análise muito maior da quantidade de dados. A gente tem, nesse slide, a apresentação do design de estudo. Então, os 3 momentos de coleta ao longo da temporada, as equipes não estavam no mesmo momento de coleta, então a gente coleta uma equipe no preparatório, outra no competitivo, outra na transição, mas depois compara cada um no mesmo período. O período 2 de coleta é o competitivo, então cerca de 7 a 15 dias antes da competição-alvo, e o período de transição, cerca de 15 dias após a competição principal. E a coleta dessas 22 variáveis em cada um desses 3 momentos, para comparação. Com relação à análise estatística dos dados, a natureza dos dados, eles são categóricos e longitudinais, então sem necessidade de uma normalidade como pressuposto. O método de pesquisa do estudo optou pelo modelo de efeitos generalizados, GEE, combinado com o teste de Friedman. O GE faz uma análise de dados longitudinais com medidas repetidas e fornece estimativas robustas para dados não normais, e combinado com o teste de Friedman, que vai comparar as medianas dessas 3 condições, eles também é adequado para testes não paramétricos. A gente faz uma análise, o estudo faz uma análise combinada desses 2 métodos, permitindo com isso avaliar o impacto das variáveis independentes ao longo do tempo. E ainda como sugestão de estudo futuro, a exploração de padrões com análise de cluster, para identificar os padrões distintos de resposta, treinador-atleta, e com isso, sim, poder fazer intervenções, né, mais ainda específicas. Então, nesse momento também é importante deixar claro que o estudo não teve foco em saber o porquê das mudanças ao longo do tempo, isso é uma continuidade do estudo, apenas saber se houve uma variação dentre essas dimensões, então saber se muda. Não é uma limitação do estudo, mas é uma delimitação proposta pelo estudo.
Então, dados que parecem aleatórios e que, quando organizados, apresentam os padrões, né? A era da Big Data, então reunir a maior quantidade de dados e processar computacionalmente é o caminho que a gente está oferecendo também. Então, como resultados, partindo para os resultados, a base teórica apresentou o resultado de 2 revisões de escopo, abordando a perspectivas de atletas e treinadores, cumprindo o aspecto descritivo. Com relação aos dados do projeto piloto, também são apresentados vários insights da pesquisa que aconteceram no Combip 22, uma conversa lá com o Antônio Rosado, português, que ajustou metodologicamente algumas questões, deu algumas sugestões de métodos possíveis para análise e que acabaram se mostrando importantes. E as 22 dimensões da relação treinador-atleta, então são 8 dimensões do treinador, mais 8 dimensões do atleta, mais 6 dimensões de correlação, então 22 dimensões, que são feitas análises individualizadas dessas 22 dimensões, para analisar as emoções, os pensamentos, o comportamento e a orientação sobre diferentes perspectivas. E, em relação a análises futuras, o estudo tem um potencial para aplicação de técnicas de cluster e aprendizado de machine learning para a proposição de intervenções personalizadas. Então, apresentando agora uma parte da revisão de escopo, né, a relação treinador-atleta. Nessa revisão, selecionou 400 estudos. Desses 400 estudos, 44 falavam sobre a relação treinador-atleta e tinham o treinador e o atleta como amostra. 34 tinham o atleta como amostra e 20 tinham apenas o treinador como amostra. Então, essa imagem também mostra a diferença entre questionário, entrevista, estudo de caso e análise de vídeo. A apresentação das estatísticas descritivas do estudo principal, cabe destacar a idade do treinador, uma média de 44,29 anos, um desvio padrão de 10,5 anos, e apresenta também o valor médio de cada uma das dimensões analisadas no estudo, e a forma de organização, né, as dimensões básicas da satisfação, proximidade, comprometimento e complementariedade. Cada uma delas tem 4 divisões, subdivisões em relação às perspectivas, seja na visão do treinador, seja como o treinador vê o atleta, seja na visão do atleta ou como o atleta vê o treinador. Então, a gente pode observar alguns valores bem altos também, percentualmente, em cada uma dessas dimensões. Alguns resultados dessa análise descritiva. Então, os scores da perspectiva direta são sempre maiores do que a meta-perspectiva, um dado interessante. O indivíduo se vê sempre melhor do que a outra parte da dupla. De forma geral, os atletas têm scores mais altos que os treinadores, principalmente em relação à proximidade. Treinadores e atletas têm média de satisfação, proximidade, comprometimento e complementariedade bem alto, na perspectiva direta e meta-perspectiva, indica um alto nível de contentamento e alinhamento das expectativas. E a coorientação e a similaridade apresentaram variações, mas se mantiveram positivas, destacando um bom nível de entendimento mútuo e sintonia entre as percepções. O estudo apresenta os resultados do teste de normalidade. Para satisfação e para coorientação foram aplicados testes Kolmogorov, Smirnov e Shapiro-Wilks. Para as variáveis da satisfação não houve normalidade, então que exige aplicação de métodos estatísticos não paramétricos necessários. A coorientação apresentou resultados mistos nas complexidades de normalidade, então é uma necessidade de avaliação criteriosa dos métodos estatísticos, é uma implicação, uma abordagem adaptável essencial para análise mais precisa e adaptada às características únicas dos dados. Dessa forma, o estudo opta por fazer uma análise da relação treinador-atleta com modelos GEE, de efeito generalizado, e teste de Friedman, de acordo com os objetivos da pesquisa longitudinais e com dados não paramétricos, já que eu vou poder ter uma análise combinada mais abrangente utilizando a combinação desses métodos estatísticos. Não houve nenhum tipo de diferença significativa quando foi analisado a correlação dentro da coorientação, né, para similaridades atuais e assumidas e para o entendimento empático. Então, rejeita as hipóteses H5 até H8, e a hipótese H9, que é sobre a coorientação, foi confirmada com um efeito significativo entre o calendário e o clube do treinador e o calendário e a dupla. Partindo agora para o efeito das variáveis independentes, principal proposta dos estudos, a gente reuniu os resultados das dimensões
em relação aos efeitos, calendário esportivo. Então, o calendário esportivo teve efeito na satisfação do treinador e na satisfação do atleta. Então, a gente pode observar aqui nos resultados que a satisfação, a proximidade, o comprometimento e a complementariedade do treinador na perspectiva direta e na meta-perspectiva sofreu o efeito do calendário esportivo, mas nenhuma das perspectivas para o atleta e nenhuma das dimensões sofreu nenhum tipo de efeito para o calendário esportivo. Com relação ao treinador, quando a gente faz uma comparação entre treinadores, um treinador comparado com outro, houve diferença significativa para satisfação, proximidade e complementariedade na perspectiva do treinador. Um treinador se vê diferente do outro. Não houve diferença no comprometimento na perspectiva dos treinadores, então eles veem o comprometimento igual entre todos os treinadores, e para o atleta não houve nenhum tipo de diferença significativa analisando-se o efeito do treinador. Com relação ao efeito dupla, na relação treinador-atleta, houve diferença significativa quando analisada a satisfação do treinador, a proximidade do treinador e a complementariedade do treinador, mas não houve diferença significativa para o comprometimento do treinador. Então, entre duplas, eles também veem que o comprometimento é similar, e para o atleta não houve nenhum tipo de diferença significativa analisado as duplas. Então, independente das duplas, os atletas veem a relação treinador-atleta de forma estável e semelhante. Então, partindo para as discussões finais, uma análise integrada da relação treinador-atleta e a periodização, a gente teve alguns estudos de Smith-Small, 2021, Chen e Cal, 2020, Garcia e Calvo, 2021, Oliveira e Santini, 2021, Kim e James, 2020, Deschamps, Jackson e Morto, 2020, que trouxeram algumas considerações sobre a liderança esportiva, fatores como suporte organizacional, autonomia percebida, estilo de liderança, são cruciais para a satisfação no trabalho e comprometimento organizacional. Na relação treinador-atleta, uma comunicação eficaz e um entendimento mútuo são essenciais para o resultado positivo. Com relação à experiência dos espectadores, a satisfação dos atores envolvidos interfere na satisfação do atleta, também eu achado muito interessante. Comprometimento organizacional com ambiente inclusivo e suportivo é vital para o comprometimento e, além do impacto da qualidade da relação treinador-atleta, na prevenção e na desistência da modalidade. Algumas outras publicações mais recentes sobre a relação treinador-atleta e a periodização. Esses estudos foram publicados nos últimos 5 anos, com uma ênfase maior nos últimos 3 anos, principalmente após a questão da pandemia e do isolamento. E ele traz como síntese algumas considerações, que a percepção da carga do treinamento e a qualidade da relação treinador-atleta pode variar significativamente ao longo da temporada esportiva, influenciada por diversos fatores, incluindo ciclo de treinamento, proximidade, competições importantes e resultados obtidos. As flutuações na relação treinador-atleta podem ter impacto direto no desempenho atlético, ressaltando a importância da estratégia adaptativa por parte dos treinadores. Comunicação aberta e suporte emocional são essenciais, principalmente em alta pressão. Adoção de um treinamento de suporte que valoriza a autonomia, reduz a ansiedade e o medo de falha. Discrepância nas percepções da intensidade do treinamento podem criar mal-estar e gerar tensões. Criação de um ambiente motivacional positivo, especialmente no contexto dos jovens, é fundamental para a relação treinador-atleta. Relações positivas de suporte por parte dos treinadores são associados a uma RTA mais forte e com abordagem centrada na dupla. E a pesquisa também enfatiza a necessidade de programas educacionais e intervenções psicológicas para melhorar as relações entre treinador e atleta, resultando em benefícios para o desenvolvimento esportivo dos atletas e treinadores. Então, partindo para as reflexões finais sobre a dinâmica relação treinador-atleta, é possível enxergar a relação treinador-atleta como uma jornada esportiva que tem ritmo e carga específicos. Jornada da RTA é complexa, marcada por adaptação, comunicação eficaz e equilíbrio emocional. Os estágios da temporada, desde a harmonia inicial até os desafios competitivos da relação treinador-atleta, vão evoluir através dos eventos críticos, fazendo ajustes da flexibilidade, necessidade de uma comunicação aberta e construção de confiança. O equilíbrio emocional diante de vitórias e derrotas é crucial para a resiliência da relação treinador-atleta e o desenvolvimento contínuo, refletindo sobre os aprendizados obtidos, pois não é um fim,
ano que vem começa tudo de novo. E limitações, sugestões e aplicações práticas. Então, o que era uma lacuna continua sendo uma limitação e também vai ser uma conclusão sobre a complexidade e a variabilidade da relação treinador-atleta e como isso influencia o bem-estar e o desempenho e pode ser afetado pelos calendários de competição. Necessidade constante de estudos longitudinais, necessidade de abordagens personalizadas por treinador, por clube e de acordo com o calendário esportivo, buscando a maior personalização possível, intervenções focadas no treinador e através da promoção de ambientes positivos. Concluindo o estudo, a hipótese foi parcialmente confirmada, impactando as relações treinadores-atletas na perspectiva do treinador, contudo, não impacta na perspectiva do atleta. A discrepância entre treinadores e atletas nessas perspectivas indica a necessidade de intervenções diferenciadas, levando em conta a perspectiva de cada um. E, dessa forma, mais uma vez, a gente ressalta nessa complexidade da relação treinador-atleta, da influência do calendário esportivo, da necessidade e da importância de uma conexão interpessoal, criar habilidade de comunicação e técnicas de construção de confiança que passem o aspecto técnico. A relação treinador-atleta deve ser vista como um pilar da excelência esportiva. O estudo reforça a relação treinador-atleta como elemento essencial dessa evolução. Uma sugestão futura é a criação de manuais práticos para os treinadores, baseados nos achados do estudo, para orientar os treinadores, ajustar suas estratégias e as demandas da temporada, melhorando o bem-estar e a satisfação. E, por último, o desenvolvimento de programas de intervenção para treinadores, inclusive com certificação, destacando a importância que aborde os aspectos técnicos e interpessoais, permitindo aos treinadores ajustar suas abordagens às necessidades individuais do atleta e às necessidades individuais da dupla. Então, o estudo apresenta algumas referências utilizadas nessa apresentação e, assim como começou a apresentação, assim ela termina, finalizando agradecendo a todos os participantes pela presença e pela atenção. Muito obrigado a todos. Beleza, Gabriel. 31 minutos, ficou bem dentro do tempo aqui, apesar do volume grande de informação que você tem aí no trabalho, né?